Nesse Dia Nacional de Lutas, o dia 11 de julho, dia de protestos pelo país, 35 estradas bloqueadas, pelo menos 12 estradas com manifestações que chegaram a bloquear o trânsito em 12 estados diferentes do país. A gente vai ter agora uma entrevista importante sobre um assunto que tem sido muito discutido: a mudança nos cursos de medicina pelo país. Os cursos hoje levam 6 anos, eles podem vir a levar 8 anos, com uma passagem do estudante de medicina pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Aí no estúdio da TV Câmara, a Adriana Natali vai conduzir essa entrevista sobre um tema altamente importante e de interesse público. É com você, Adriana. Boa tarde, Wagner. Nosso entrevistado é o pneumologista e diretor de comunicação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, João Ladislau Rosa. Como você já falou sobre essas mudanças, elas devem começar já em 2015. Boa tarde, doutor. O que o Conselho achou dessas medidas? Boa tarde, Adriana. Veja bem, o Brasil conta hoje com aproximadamente quase 400 mil médicos nativos. A chegada de mais médicos para atender no Brasil, médicos estrangeiros, nós não somos contra médicos estrangeiros, desde que demonstrem que estão capacitados. Existe uma regra no Brasil, existem os conselhos que normatizam o exercício da profissão e existe uma regra que todo médico estrangeiro ou mesmo brasileiro formado no exterior que queira exercer a profissão no Brasil, ele deve ser submetido a um teste de capacitação, que hoje é o exame que chama Revalida, que é o próprio Ministério da Educação que aplica esse exame. Ele desenvolve o exame e as universidades federais aplicam. Ou seja, o governo está rompendo com uma regra que ele próprio instituiu. Então, o governo está rompendo com uma regra dele mesmo. E que nós acompanhamos essa regra. Então, essa entrada de médicos estrangeiros, ela é... Mas o governo daria prioridade para o médico brasileiro, né? Exatamente. Em último caso, traria esses médicos. Exatamente. É isso? Agora, o SUS foi implantado no Brasil há mais de 20 anos, na década de 80. Ninguém, governo nenhum, investiu recursos no SUS. Ninguém aplicou. E hoje, este governo, no fim do mandato, vem com esta medida, uma medida provisória de fim de mandato, e responsabiliza os médicos pelo problema do SUS. E é falta de investimento. Há anos que nós pedimos 10% do orçamento da União para a saúde. E todos os governos que passaram investem de 3,5% a 4% do orçamento da União para a saúde. O que falta é recurso, não são médicos. Médicos existem, eles estão mal distribuídos. Falta uma política de interiorização. Então, os médicos não vão para esses lugares por conta da falta de estrutura, falta é de isso? Estrutura. Os próprios médicos espanhóis, que hoje estão em negociação para vir, existem 3.300 médicos espanhóis desempregados na Espanha por causa da crise europeia, crise econômica. Eles têm interesse em vir para o Brasil. No entanto, eles estão preocupados. Qual a condição que vai ser de trabalho que nós teremos no Brasil? Eles sabem, eles veem na mídia as fotos de nossos hospitais cheios de maca nos corredores, as dificuldades que existem em conseguir exames, em trabalhar nas nossas unidades de saúde. Então, eles estão preocupados, eles querem condições plenas. Então, a falta de estrutura é um problema urgente para ser resolvido. Exatamente. Seria a primeira medida, então. A primeira medida é investir e garantir estrutura. Aí, com a estrutura, salários consideráveis, os médicos brasileiros vão querer trabalhar nessas unidades. Agora, com relação a essa medida de aumentar os cursos de medicina de 6 para 8 anos, o que o senhor achou? E esse estágio durante esses 2 últimos anos no SUS? A primeira pergunta é: existe essa necessidade? Qual a vantagem para a grade que isto vai trazer para a grade curricular? Existe uma vantagem? 6 anos é insuficiente para formar um médico? Porque hoje o médico se forma, ele tem uma formação básica em 6 anos, se ele quiser se especializar, ele faz residência ou faz estágio em algum serviço. Então, existem mecanismos do médico se aprimorar. E esses 6 anos, eu não sou educador. Durante esses 6 anos ele já teria, essa experiência. Já teria essa experiência. Agora, esses 6 anos ele vai trabalhar no SUS. É um estudante
porque ele é estudante, ele não é médico, ele só vai ter o diploma depois desses 2 anos. Então o curso é ampliado para 2 anos, ele vai ter 2 anos trabalhando, me parece mais um serviço civil obrigatório. Parece que fere a Constituição, porque é obrigatório, no Brasil é vigente as liberdades individuais, nós somos um país democrático, e aqui é uma obrigação, ele vai ter que trabalhar num lugar que não sei se ele quer ir trabalhar, ou seja, é uma medida autoritária. Então, nós entendemos hoje que esses 2 anos a mais é uma medida autoritária. Como o senhor avalia os cursos de medicina? Então, nós, aqui o CREMESP, o CREMESP aqui em São Paulo, nós já implantamos um exame, o exame do CREMESP há 8 anos, tem mostrado que os cursos, a qualidade da formação dos médicos no estado de São Paulo, ela é deficitária. 50% dos estudantes, dos médicos egressos dos cursos de medicina em São Paulo têm dificuldade em ser aprovado no exame do CREMESP, que é um exame básico, não é um exame complicado. Então, os nossos cursos têm deficiências. Como resolver esse problema, doutor? Então, isto é um problema do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, eles também tem o ENAD, que já demonstrou, que os cursos brasileiros têm deficiência. Eles têm que intervir, têm que impedir a criação dessa grande quantidade de cursos de medicina de má qualidade. Uma grande quantidade de cursos particulares, extremamente caros, que formam médicos de conhecimento duvidoso. Que de acordo com esse programa... A atenção à saúde que ele vai dar é duvidosa. De acordo com esse programa, serão criados 11 mil vagas, né, nos cursos de medicina. Num curto espaço de tempo, qual a qualidade que esses cursos vão dar de ensino? Qual a qualidade de ensino? Existe estrutura para isso? Onde vamos arrumar tantos professores para formar 11 mil estudantes a mais por ano? É um número muito grande. Veja bem, nós já formamos 16 mil estudantes médicos por ano no Brasil. Em 2025, nós teremos 2,6, 2,8 médicos por 1.000 habitantes, que é um número razoável. Eu não sei por que essa necessidade. E porque uma medida provisória no fim do governo, que vai ter efeito daqui 6, 7 anos ou mais, né? É desnecessário, é uma medida demagógica, não tem sentido isso. Para encerrar, doutor, o que deveria ser feito, então, a curto prazo, na sua opinião? Eu acho que nós entendemos... O que pode ser feito a curto prazo? Pode ser feito. É mais investimento na área de saúde. As medidas que ela anunciou, como reformar as unidades, investir em equipamentos, contratação de pessoal, isso tudo é bem-vindo. Melhorar o salário dos médicos é bem-vindo. E o principal que nós entendemos é uma carreira de estado do médico estruturante, nos moldes em que existe da carreira dos juízes e promotores que existe na justiça. Por que nas cidades mais distantes existem juízes e promotores de justiça? Porque eles têm uma carreira, eles já começam com um salário razoável, né? E aí eles progridem com o tempo na carreira. Por que a gente fala de salário? Ela ofereceu um salário de 10 mil por 40 horas. O curso de medicina privado hoje, o valor de um curso de medicina é de 5 a 6 mil reais por mês. Aí ela oferece um salário de 10 mil por 40 horas. Esse médico com 10 mil não vai conseguir colocar o filho dele num curso de medicina. Ou seja, existe uma distorção muito grande aqui. Então, esse salário para o médico, ele não é suficiente. Os médicos espanhóis, nós tivemos um debate recentemente com o pessoal da Medicina da Família da Espanha, o salário lá é de 5 mil euros por mês. E o salário de 5 mil euros é aproximadamente 15 mil reais, que também é diferente. Lá o salário é um pouco maior que o daqui. Aqui em São Paulo, o médico da família já está recebendo em torno de 13 a 14 mil reais.
Então, o salário que ela está oferecendo também é insuficiente. Então, todo esse Alguns plano... médicos defendem até que esses 2 últimos anos sejam só para alunos de faculdades públicas, né, de universidades públicas. Então, mas... Também não sei. Veja bem, acha. nós entendemos que esta medida obrigatória, ela não seja adequada. Se quer criar um serviço civil deste tipo, que seja voluntário, não obrigatório. Né? Se tem estudantes que querem fazer um serviço desse tipo, que seja voluntário e não obrigatório. Ok, doutor João, muito obrigada pela sua entrevista.